Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19, diz: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Aqui o rei. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vejam aqui um milagre extraordinário. Daniel foi jogado na cova dos leões, e aqui o rei, que era simpático até a Daniel, porque Daniel o servia, até então, disse: o teu Deus te livrou, Daniel? É claro que o Deus de Daniel o tinha livrado. Deus enviou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, livrando Daniel. Por que isso aconteceu? Porque Daniel foi fiel a Deus. Ele não negou a palavra de Deus até o último minuto. Ele foi forçado, foi ameaçado, mas ele foi fiel a Deus. E Deus o livrou, mas não o livrou de ser jogado na cova dos leões. Deus o livrou no meio da cova dos leões. Isso é fundamental, porque não há pessoa que vamos dizer assim, privilegiada e guardada, que não passa por lutas. Passamos por lutas, mas o nosso Deus, Ele nos livra no meio das lutas, e principalmente quando nós não temos mais recursos. Aí o nosso Deus nos livra. Daniel não tinha mais recurso algum, a não ser a oração, né? E quando não há mais recurso, o que nós temos que fazer? Clamar e entregar na mão de Deus. E Deus agiu, irmãos. Então, só Deus pode enviar um anjo e fechar boca de leões. Só Deus pode te tirar dessa doença terminal. Só Deus pode te tirar desse vício maldito. Só Deus pode te tirar dessa ruína, da bancarrota, do prejuízo, da miséria. Deus, Ele opera milagres, mas há condições para que Ele opere os milagres. Aqui no caso de Daniel, a fidelidade de Daniel à palavra de Deus moveu a Deus. E também quando não faltou mais recursos, porque se tivesse recursos, Daniel teria que usar os recursos até esgotá-los. Porque Deus agiu aqui quando não havia mais recurso para Daniel. Ele estava frente a frente com leões. Assim como Deus agiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram fiéis a Deus, não adoraram a imagem que, por decreto, Deus determinou, não tinham mais o que fazer, eles estavam no meio de uma fornalha superaquecida, e Deus os livrou. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, fugindo da idolatria, fugindo da influência de pessoas manipuladas pelo inimigo, e quando nós usarmos todos os recursos, não tivermos mais recursos para usar, Deus nos livra. Ele prefere essas horas, porque nessas horas nós estamos totalmente dependentes de Deus, e Deus quer isso. Ele nos dá recursos. Deus disponibiliza a medicina, remédios. Deus nos dá recursos, deu a vara para Moisés. Mas quando não tiver mais recursos, nós ficamos à dependência de Deus. Aí nós clamamos, se formos fiéis, Deus agirá sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Deus não agiu antes. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Mas Deus agiu no meio da tribulação, dentro da fornalha. Então seja fiel a Deus, porque quando você estiver no meio de uma grande luta, de uma grande aflição, de uma grande tribulação, de um grande desastre, Deus vai agir.
Porque nessa hora, você esgotou os recursos, e aí você fica na dependência de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que procuram resolver os seus problemas com o seu intelecto, às vezes com um recurso colocado aqui, um recurso colocado ali. Recursos são bons, devemos usá-los, mas recursos falham, e o nosso Deus não falha. Entendam? Nós temos que esgotar todos os recursos, porque afinal de contas Deus disponibilizou, e não à toa, para que nós utilizemos. Mas quando não houver mais recursos, clame a Deus, que é nessa hora que Ele prefere agir, que Ele age. Marcos capítulo 5, versículo 25. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo, gastou tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, só piorava, né? E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, o Espírito Santo dizia ao coração dela: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vejam aqui, aquela mulher padeceu 12 anos, mas quando que ela foi curada? Quando ela não tinha mais recurso algum, quando ela já tinha gastado tudo com os médicos, e os médicos não puderam fazer nada, ela ia pior, diz o texto. Quando ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, não tinha mais médico para procurar, ela buscou o Senhor. Ela estava sem recurso nenhum, hemorrágica. Ela estava totalmente na dependência do Senhor. E o Senhor agiu, saiu o poder do Senhor, e ela foi curada. É isso, irmãos, que Deus quer nos ensinar essa noite. Que quando nós estivermos na dependência dEle, Ele agirá. Não que a gente vai se colocar na dependência de Deus, à torta à direita, a todo momento, não. Nós vamos esgotar os recursos. Vamos usar todos os recursos que Ele disponibilizou. Mas quando os recursos acabarem e você não resolver o problema, está na hora de depender de Deus, clamar a Deus. Busque o Senhor antes, mas muitas vezes é preciso esgotar os recursos, para depender dEle e agir. Nós temos fé para resistir à ameaça do rei Ciro, do rei Dario, de Nabucodonosor. Olha, se você orar para o seu Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Se vocês não se prostrarem diante das imagens, vão ser jogados numa fornalha ardente. Será que nós teríamos fé para resistir a essa ameaça? Ou falar, não, espera aí. Então, a gente fechava a janela e orava. Daniel orou de janela aberta. Ou dizia, não, nós vamos só dar uma joelhadazinha aqui. Eles resistiram à imposição, resistiram à ameaça, E aí, fiéis a Deus, ficaram na dependência de Deus. Irmão, não negue a palavra de Deus. Vai ter aquele amigo, que vai falar, vai oferecer para você só um copinho. É uma ameaça para a sua vida. Resista, irmão. Não, é só um traguinho. Resista, irmão. Não, esse dinheiro aqui é assim mesmo, é fácil. Todo mundo faz no Brasil. Resista, irmão. Não, olha, ela está dando bola para você. Eu sei que você é casado, mas ela está dando bola para você. Resista, irmão. Não caia nas garras do diabo. Porque se cair, nada vai dar certo na sua vida. Nada.
Eu desafio alguém a dizer que Deus... pastor, mas eu estou vendo muitos corruptos ricos e morrendo ricos, mas estão todos no inferno. Não se deram bem. O acerto de contas não é aqui. Ninguém escapa da justiça de Deus. Então resista à ameaça e fique na dependência do Senhor. Pode ser qual for a ameaça. Deus quer que nós resistamos, que nós rejeitemos as oferendas, as ofertas do diabo e fiquemos na dependência dele. Lucas 18:18. Lucas 18:18. Se as pessoas pudessem ver, passar um filme aí de 30 segundos como uma propaganda do inferno, muitas pessoas pensariam 2 vezes antes de se corromper. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Na verdade, bom só é Deus, irmãos. Só Deus que faz todas as coisas boas. Nós somos falhos. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Venda tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ô irmão, se o Senhor falasse isso para você, como é que você reagiria? Venda tudo para os pobres, venda tudo que você tem e entrega aos pobres. Venda tudo. Não vai sobrar nadinha para o dia seguinte. O que você faria, irmão? O que você faria? Né? Irmãos, o Senhor disse aqui: terás um tesouro no céu. Está certo, se ele fizesse tudo aquilo, ia ter um tesouro no céu, glória a Deus. Mas aqui não ia ter nada. Sabe por que o Senhor deu essa direção? Porque o jovem queria ter a vida eterna. Ele queria ser rico eternamente. O rico eterno é aquele que abre mão das coisas materiais e fica com o Senhor. Quando Deus pedir, não precisa abrir mão das coisas materiais quando Deus não pedir. O Senhor disse: desfaça dos seus recursos. Vende tudo que você tem e dependa de mim. Porque se você vender tudo, amanhã você não vai ter nem o que comer. Você vai ficar na minha dependência. E na minha dependência eu te suprirei. Como o Senhor já disse na sua palavra, que aquele que renuncia, entrega algo para o Senhor, recebe 100 vezes mais. Nós recebemos a salvação quando nós fomos fiéis e dependermos de Deus. Ninguém é salvo só sem a dependência de Deus, sem a graça de Deus. Esse é o segredo para receber. O Senhor deu o segredo para esse jovem, mas ele não aceitou. Ele ia ter 100 vezes mais aqui, como diz a palavra, ia ter um tesouro no céu, mas a mente dele limitada, a dependência dele das riquezas, o fez com que ele rejeitasse a palavra do Senhor. Quando o Senhor te der uma ordem, obedeça, porque é bênção que vem em seguida, irmão. Se não obedecer, a bênção fica retida, travada. 1 Reis 17:13. Vejam como é a direção de Deus. Como nós falamos, Deus quer que nós, com recursos ou sem recursos, dependamos dEle. Porque Ele tem todo o poder para suprir todas as nossas necessidades, até as necessidades que nós nem imaginamos que temos. Ele nos supre. Diz assim, 1 Reis 17:13, e Elias lhe disse: não temas, mulher, vai e faze conforme a tua palavra, a palavra do Senhor. Porém, faze disso, a palavra dela em concordância com a palavra do Senhor. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ela ia morrer no dia seguinte, porque o alimento só dava por um dia. E o Senhor pediu o último alimento para ela, através da boca de Elias, né? Ela teve que semear o seu último recurso, o seu último alimento. E aí o que aconteceu? Ela ficou na dependência de Deus, para que houvesse multiplicação na sua casa. É essa a direção. Aprendamos como a viúva de Sarepta de Sidom, assim como aprendeu uma outra viúva que ofertou todo o seu sustento, mesmo sendo poucas moedas. Ela entregou todo o seu sustento e ficou na dependência de Deus. E Deus a supriu com certeza. Deus é fiel. Ele sabe que é o seu último recurso. Ele sabe que você não tem mais o que fazer, o que apelar. E aí, se você em obediência clamar a Ele, se entregar a Ele, ficar na dependência dEle, Ele te honrará e fará multiplicação na sua vida. Deus quer atitudes de fé, Deus quer atitudes de renúncia, Deus quer atitude de entrega, Deus quer que nós confiemos nele inteiramente, loucamente e incondicionalmente. Deus quer isso, que nós confiemos tanto nele, que nós possamos abrir mão de tudo. Quem tem fé para isso aqui? Quem teria fé para abrir mão de tudo e ficar na dependência de Deus por uma direção? Não porque o pastor está falando, mas se Deus falar ao seu coração. Porque o pastor, ele pode até usar e induzir as pessoas em benefício próprio. Você tem que entregar seu tudo, irmão, né? Não, é quando Deus falar no seu coração, quando o Espírito Santo falar no seu coração, entrega. E você vai lá, entrega e fica na dependência de Deus. E aí Ele vai fazer multiplicação na sua vida. Quem teria fé para entregar o último recurso, o último alimento, e ficar na dependência de Deus? Mais simples. Quem aqui tem fé para abrir mão da sua vontade e depender de Deus? A minha vontade é fazer isso, minha vontade é fazer aquilo, o meu desejo, o meu sonho é fazer aquilo. Quem tem fé para abrir mão e ficar na dependência de Deus? Quem? Irmãos, há algo que bate muito forte em nós, a nossa vontade. A nossa vontade nos escraviza. A nossa vontade é que nós fiquemos em casa e não venhamos ouvir a palavra de Deus. Tá? A nossa vontade é tomar aquele copinho da propaganda, ou fazer aquilo induzido pela manipulação da mídia. A nossa vontade tem que ser submetida a Deus e não à mídia. A mídia está comandando a sua vontade. A mídia está despertando desejos em você que não vai te fazer bem alguns, vai te levar à morte. Ela desperta. Outro dia eu vi uma incoerência tremenda. Teve um jogo de futebol aí que a torcida aí quase que se mataram. E a mídia falando, não, isso não pode, não, isso não pode, não, isso não pode. É selvageria. Nossa, olha que ponto chegou. A mesma mídia, ela patrocina o tal de MMA lá, que é uma selvageria. Duas pessoas, uma arrancando sangue da outra. Ali não tem violência, né? Hipocrisia. Eles agem segundo o interesse deles e manipulam a vontade das pessoas. Seja dirigido por Deus. Faça a vontade de Deus e não da mídia.
Você vai ver como a sua vida vai mudar. Deus pediu também para Abraão: deixa a tua terra e a tua parentela, Abraão, e dependa de mim. Falou: sai da tua terra, sai da parentela, sai da aldeia de incrédulos e dependa de mim. Deus fez mais ainda com Abraão. Falou: Abraão, entregue Isaque. Dependa de mim, Abraão. Você entregaria? Você entregaria seu filho se Deus pedisse? Você confiaria e dependeria de Deus? Da misericórdia de Deus? Muitas vezes Deus está pedindo para você: entregue o seu Isaque, irmãos. O seu Isaque pode não ser um filho, mas pode ser uma mania aí, pode ser uma vontade, pode ser algo, eu não fico sem isso. Entregue o seu Isaque, irmão, e dependa de Deus. Muitas vezes Deus só está esperando você fazer uma entrega, né, para que fique na dependência dEle, para que Ele haja na sua vida. Não, esse confia em mim, esse crê em mim. Deus fez o povo dele infiel, o povo de Deus, por murmurar, por ser infiel, por praguejar, ficou rodeando 40 anos no deserto. No deserto não tem recurso algum. Quem supria aquele povo? Aquele povo, mesmo não querendo, estavam dependendo de Deus. Deus supria com água, Deus supria com codornizes, carne, Deus supria com pão, maná. Deus, as roupas não se estragavam. Tudo pela mão de Deus. Porque o povo foi levado a depender de Deus. E mesmo assim não aprenderam. Mesmo assim murmuravam. Tem um versículo maravilhoso, que é João 15, 5, não precisa ir lá não, porque eu acho que todo mundo aqui sabe de cor. O Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É isso que diz o Senhor Jesus lá em João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês dependem de mim para tudo. Né? Nós já somos dependentes do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós dependemos da ação, da direção do Senhor. Nós precisamos assumir isso e depender mais de Deus. Não faça nada sem o Senhor. Não deixe o Senhor fora de nada da sua vida. Não, Deus não entra nesse negócio, não, Deus aqui é entre nós, aqui não. Deixou Deus de fora, só vai ter problema, só vai ter prejuízo, irmãos. Tá? Então, não deixe Deus de fora, porque sem Ele nós não vamos concluir nada com sucesso na nossa vida. Olha os meus cabelos, os que sobraram, são branquinhos. Eu passei a vida toda tentando fazer as coisas, pouca coisa eu consegui. Mas quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram. Mudou minha mente. Hoje o meu bem mais valioso é a comunhão com Deus, é a salvação. Antes era a minha família. Minha família. Agora a família está em segundo lugar. Por quê? Colocar a família diante de Deus é idolatria. O mandamento mais simples e o principal é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive a família, inclusive acima do dinheiro, inclusive acima de você mesmo, né? Então, irmãos, sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor em João 15, 5. Nós dependemos dEle para tudo, porque sem Ele nada podemos fazer de bom e perfeito. Em João capítulo 5, havia um doente. Muita gente diz que é paralítico, mas a Bíblia não diz que ele era paralítico, era um doente. Ele estava há 38 anos enfermo, à beira de um tanque. Sabe por quê? O Senhor Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Queres ser curado? Em vez de responder, ele
praguejou. Ele falou: não tem ninguém que me coloca na água, Senhor. Ou seja, ele dependia das pessoas. Ele não dependia de Deus, ele não buscava a Deus. Ele ficava na dependência de... Se você ficar na dependência de pessoas, irmãos, pode ser a melhor pessoa que for, ela pode falhar, irmão. Ela pode não estar... Ninguém atira o sapato em mim, mas ela pode não estar viva amanhã, irmão. Não fica na dependência dela. E não fica na dependência do líder, não. Não fica na dependência do pastor, não. A sua dependência tem que ser de Deus. Não é do bispo, não é do apóstolo, não é do pastor. Não é de ninguém. Senão você vai ficar 38 anos e vai falar: ninguém me coloca na água. Então não dependa de pessoas, não dependa dos outros. E quando o Senhor Jesus surgiu, ele foi curado na hora. Dependa do Senhor. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida e renunciar à sua vida, irmão, a salvará. Entenda, irmãos? Muitas vezes você quer salvar, mas você não pode. Você tem que entregar na mão de Deus e Ele salvará. Então, para que sejamos salvos, é preciso nós negarmos a nossa vontade, assumir, carregar a nossa cruz, assumir as lutas e seguir o Senhor. Entenda, irmãos, quando você faz a sua vontade, você está sendo dirigido por você, e você é falho, irmão. Por mais conhecimento e estudo que você tenha, você é falho, você é limitado, irmão. Você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Você não sabe o que está acontecendo ali na esquina. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Então é nele que você tem que confiar. Faça a vontade de Deus. Seja dirigido por Deus. Dependa de Deus. E você vai ter o melhor de Deus. Assuma a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele veio aqui e ele não fazia a vontade dele, irmãos. Ele vivia dizendo: a minha vontade é a vontade do meu Pai, a minha comida é a vontade do meu Pai. Eu estou aqui porque meu Pai me mandou, eu vou para lá porque meu Pai me mandou. Está escrito no roteiro que eu recebi, na agenda que eu recebi do meu Pai, que eu tenho que ir para Cafarnaum, que eu tenho que entrar em Jericó, que eu tenho que salvar um publicano rico, que eu tenho que acabar com o comércio de porcos lá em Gadara e libertar um evangelista. Tudo está no roteiro, Deus preparou tudo. Eu só faço a vontade do meu Pai, por isso que Ele fez tudo perfeito. O Senhor Jesus não fez a sua vontade, Ele fazia a vontade do Pai. O único momento, nós já falamos inúmeras vezes, que Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. É a vontade de Deus que vai dar uma melhoria na nossa vida. É a vontade de Deus que está escrita na sua palavra, que vai fazer com que nós tenhamos bênção. É a vontade de Deus que vai nos levar a depender dEle. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, seus desejos, seus sonhos. O que significa isso? É você semear o seu livre arbítrio, semear o seu poder de decisão. Não, agora não tenho mais opinião. O que você acha do homossexualismo? Eu não acho nada. Mas o meu Deus diz, o meu Deus diz que é abominação. E eu faço a vontade do meu Deus. O que você acha do aborto? Eu não acho nada. Mas o meu Deus é contra. Então, eu sou contra. Aí ninguém vem sobre você. Não, mas você está sendo... Então, vai conversar com o meu Deus. Vai conhecê-lo, vai conversar com Ele. Não é minha opinião, não é minha vontade. É a vontade e a opinião do meu Deus. Mas como que você sabe a opinião do seu Deus? Está escrito, está escrito, está escrito. É isso. Se você for fiel a Deus, você não fica lá conjecturando.
Não, mas eu acho que tem alguns casos que é isso e não sei o que lá. A gente tem que entender a região, o contexto e não sei o que lá, e blá, 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 lero, lero, blá, blá, blá. Isso é porque você não abriu mão da sua vontade. Isso é porque você não depende de Deus. Isso é porque você não assumiu Deus ainda como o Senhor da sua vida. Eu não tenho opinião. Eu sigo a opinião do meu Deus. E Ele diz na sua palavra que é abominação, que é crime, que é fornicação, que é adultério, que é isso. E esses pecados geram a morte eterna. É isso, irmãos. É depender de Deus, depender da opinião de Deus, depender da palavra de Deus. Porque se você quiser resolver, irmãos, vai ser difícil. Use os recursos, porque Deus muitas vezes dá os recursos, dá a habilidade. Mas na hora que você fala, não, já fiz tudo, não sei mais o que fazer, aí você está na dependência de Deus, vai clamar a Ele com fé, sendo fiel à sua palavra, e Ele vai responder, e Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer multiplicação, e toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus.